Então vamos falar agora de solução tampão. E a solução tampão é uma solução muito especial, porque é uma solução que tem a capacidade de segurar o pH do meio, quando nele é adicionado, até um certo limite, logicamente, alguma quantidade de ácido ou base. Gente, claro que até um certo limite, porque se você colocar uma quantidade imensa de um ácido forte, o tampão não vai conseguir segurar, porque ele tem um limite. Eu vou mostrar esse limite para vocês. Mas primeiro, então, o que é uma solução tampão? É uma solução que mantém o pH do meio constante, fixo, mesmo que a ele sejam adicionados, até certo limite, ácidos ou bases fortes. Ele não deixa o pH do meio variar. Então, o nosso sangue é um sistema tamponado. Embora tenha a formação do ácido carbônico, ele não vai alterar o pH. E é um ácido que entrou em contato com o sangue. Mas por conta desse sistema tampão que nós temos no nosso corpo, o pH não varia. Isso é muito importante, gente. Senão, vários dos processos bioquímicos e metabólitos que ocorrem no nosso organismo não aconteceriam. Então, por exemplo, o sangue, o estômago, no suco gástrico, a água de rios e mares. Também, quando a gente fala água de rios e mares, é importante que o pH não se altere de forma importante, porque a gente tem várias formas de vidas ali que dependem daquele pH. Então, imagina, eu tenho várias plantas aquáticas e vários peixes e outros animais marinhos ou que vivem nos rios. E se esse pH dessa água se alterar muito, logicamente, todas essas formas de vida vão morrer. E assim, então, as águas dos rios e dos mares também são tamponados, para que o pH não se altere e preserve essas vidas. O tampão, a gente pode fazer, gente, um tampão ácido ou um tampão básico, dependendo do pH que você queira fixar e manter num determinado meio. Para fazer um tampão ácido, eu preciso de um ácido fraco mais o sal derivado do ácido fraco. Então, por exemplo, para fazer um tampão ácido, eu poderia usar ácido acético, que é o ácido que é usado no vinagre, que é um ácido fraco, mais um sal derivado desse ácido fraco, que tem um ânion acetato. Então, poderia ser o acetato de sódio, o acetato de potássio, o acetato de magnésio. Então, algum sal derivado desse ácido fraco. Se eu quisesse fazer um tampão utilizando o ácido fluorídrico, porque ele também é um ácido fraco, então eu faria usando ácido fluorídrico mais um sal derivado do ácido fluorídrico, ou seja, um sal que contém o ânion fluoreto. Poderia ser o fluoreto de sódio, fluoreto de potássio, fluoreto de magnésio, de manganês e assim por diante. Bom, professor, qual ácido eu vou usar para fazer um tampão? Qual que é o melhor? A resposta é que não tem um melhor, depende do pH que você quer fixar. Dependendo do pH, se você quer um pH que você quer manter constante, seja um pH mais ácido ou menos ácido, tem os ácidos que são específicos para cada situação. Tudo vai depender da constante ácida, a constante de equilíbrio ácida daquele determinado ácido. E o tampão básico, de forma análoga, eu vou fazer utilizando uma base fraca e um sal da base fraca. Então, por exemplo, eu posso utilizar nessa base fraca, usar, por exemplo, hidróxido de amônio, que é uma base fraca, e um sal dessa base, que poderia ser um sal qualquer que tenha o íon amônio. Poderia ser no caso, o cloreto de amônio, poderia ser o fluoreto de amônio, o nitrato de amônio, o sulfato de amônio, qualquer sal que tenha o íon amônio. Então, aqui um exemplo de um tampão ácido. Nós vamos usar o ácido fluorídrico, escrever a equação de ionização dele. Ele forma os íons em água. E eu vou usar um sal do ácido fraco. Então, um sal derivado do ácido fluorídrico é um sal que contém o ânion fluoreto, pode ser o fluoreto de sódio. O fluoreto de sódio eu coloco em água, ele se dissocia nos íons Na+, íon sódio e íon fluoreto, F-. E aí, gente, olha só o que acontece. A equação que rege o equilíbrio é essa, a ionização
do ácido fluorídrico. Por que esse tampão segura o pH? Esse fluoreto, que vem da dissociação do sal, ele vai se somar ao fluoreto que já estava ionizado do ácido. Então, vai fazer um estoque de ânion fluoreto. Então, olha só, eu tenho uma certa quantidade do ácido fraco, eu vou dizer que eu tenho um estoque do ácido fraco, de forma que se eu tiver uma base que tente reagir, não vai alterar o pH, porque esse OH-, em vez de agir no sentido de alterar o pH, vai reagir e ser neutralizado pelo ácido. Já se eu tiver um excesso de ácido, de H+, ao invés desse H+ alterar o pH, ele vai reagir com esse estoque de íons fluoreto, que é o sal, e vai formar HF, e não vai deixar o H+ ficar na forma de H+ para alterar o pH. Então, esse é o mecanismo de ação de um tampão, no caso, um tampão ácido. Então, alguns exemplos de tampão aqui. No caso do sangue, eu tenho CO2 reagindo com água, formando ácido carbônico. O ácido carbônico reagindo com água forma H+ mais íon bicarbonato ou hidrógeno carbonato. E o bicarbonato de sódio, no caso é um sal, derivado do ânion bicarbonato, do ácido fraco. Ele vai se dissociar formando Na+, e bicarbonato menos, ou hidrógeno carbonato menos. Esse sistema, gente, é o sistema que rege o tampão do sangue. Nós não vamos falar agora em termos de cálculos, de contas, porque não é o momento. Mas depois na aula, né, no segmento da matéria, do conteúdo, eu vou mostrar como que a gente, por meio de contas, mostra que o pH será fixado em 7,4 e como funciona melhor esse tampão. Mas por hora é suficiente que vocês saibam que esse sistema impede o pH do sangue de variar, portanto é um sistema tampão. O sangue é um sistema tamponado. Então é isso aí, moçada.